Glória a Deus, boa noite, boa noite. Está todo mundo feliz? Quem está de namorado aí? Todo mundo ouviu aí? Hoje eu levei minha namorada para almoçar fora, fui cortar o cabelo, ela foi ao médico e a gente se divertiu, né? Isso aqui é bom, a gente se diverte com qualquer coisa. A gente não precisa de muito dinheiro, não precisa de muita coisa, não. O importante é que Deus esteja no coração e a gente consegue ficar muito bem, né? Isso é muito bom. Gente, hoje eu saí de casa de manhã por volta aí de 7h30, 7h40, e eu fui fazer uma caminhada com meu amigo Ricardo. De vez em quando a gente caminha, a gente vai ali para a pista Cláudio Coutinho, e a gente dá uma caminhada boa ali. Alguém aqui já conhece a pista Cláudio Coutinho? Ali na Praia Vermelha, Joanete conhece. Joanete corre lá, né, Joanete? De vez em quando dá uma corridinha ali. É um espetáculo. A vista é maravilhosa, né, meu irmão? A vista é muito boa. E é bom quando a gente sai de casa para caminhar. Aqui na Zona Sul, a gente goza de um certo privilégio, porque a gente está perto da praia, a gente... o ar é melhor, sei lá, não sei, eu sei que é gostoso morar aqui, viver aqui é gostoso, é legal, e a gente precisa aproveitar isso, a parte boa de muitas coisas, né? Num momento em que a gente está vivendo, em que a gente vê muita coisa difícil, Ontem a gente viu aí um problema sério acontecendo na nossa cidade, ali perto de Bom Sucesso, né? Ali nas comunidades. Isso deixa a gente triste. E hoje de manhã, quando eu saí de casa e fui caminhando, eu estava observando o trânsito. Eu fui observando ali, eu fui correndo, né? Chegando lá, eu fui correndo aqui de casa e eu estava observando o trânsito. Todo mundo está com pressa, não é? Todo mundo está com pressa hoje. Eu não sei que pressa é essa que a gente tem. A vida está muito corrida, todo mundo está falando isso. Parece que foi ontem quando eu era adolescente, parece que foi ontem quando eu tinha 20 anos, porque a vida está muito corrida, a gente só fala isso. E essa pressa faz com que a gente esqueça que a gente está ultrapassando muitas vezes o direito do próximo. A gente só pensa na gente, o pastor falou domingo aqui uma frase que eu falo muito quando eu estou com a Ana no carro, é o esperto. Já viu aquele cara que sempre quer cortar a sua frente no trânsito? Eu fico aborrecido, igual o pastor, eu fico aborrecido, mas a Ana fala assim, amor, para com isso. Ou então ela olha para o lado e fala assim, Venâncio, eu já sei o que é porque eu estou sendo o ranzinza, né? Mas é por causa da esperteza, e a gente acaba passando por cima do direito do outro. E isso é muito triste, muito, muito triste. Há ocasiões em que a falta de respeito é tão grande que a gente faz uma comparação assim, as pessoas têm mais respeito com o animal do que com a gente. Cachorrinho andando, né? Cachorrinho que anda até mesmo em carrinho de bebê, eu já vi isso, né? Cachorro que anda de fralda, é um horror. Mas eu não quero dizer que a gente não tenha que ter respeito aos animais, não é? Longe de mim falar isso, a gente tem que ter o respeito, só não pode sobrepor ao amor que nós temos às pessoas, a gente não pode ser tão egoísta, querer saber só da gente. Isso é muito triste, não é difícil ver que o direito do próximo está sendo sempre desrespeitado. Essa falta de respeito com o próximo é o egoísmo tomando conta de cada um de nós. E o pior de tudo é que o diabo tem usado muitas armadilhas para nos desviar dos propósitos de Deus. E uma das armadilhas que ele usa é o nosso egoísmo contra nós mesmos. E a gente precisa trabalhar isso. A palavra de Deus é muito boa, porque quando a gente vê algo que não está bom, a gente se socorre na palavra de Deus para ver coisas boas. Se você ligar a televisão e começar a assistir notícias, que são só notícias ruins, a melhor coisa que a gente tem é desliga, vai ler a palavra de Deus, que você vai ter exemplos maravilhosos.
Há uns meses atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração. É uma palavra conhecida de todos nós. É uma palavra que está lá em 2 Reis 4. Fala daquela viúva que tinham 2 filhos e queriam pegar os filhos dela para ser escravos, para pagar uma dívida que o marido, o falecido, havia deixado. Só que, muitas vezes, a gente prega nessa palavra de uma forma, mas eu recebi de Deus assim, fala dessa palavra de outro ângulo. Eu quero que você fale com outro ângulo, olhando o ângulo daquele homem que morreu, o falecido. Na palavra de Deus nem fala o nome dele. Então a gente vai fazer uma breve reflexão sobre o que aquele falecido deixou. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 2 Reis 4, a partir do primeiro versículo até o versículo 7, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é grande, o Senhor é vivo, o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Pai, que essa palavra more nos nossos corações, que possamos olhar para ela, assim como nós olhamos para o Senhor, e tudo vem à nossa memória, que nós possamos olhar essa palavra como o lado bom da vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o ponto de vista diferente que eu gostaria de basear o meu sermão é com foco no marido daquela mulher, sim, o falecido. A palavra de Deus nos diz que aquele homem era discípulo do profeta Eliseu, dos profetas de Eliseu, dos discípulos ali. E ele deixou um grande legado, um legado de honra. Digo isso porque nós vemos o resultado desse trabalho desse homem dentro da sua família. A viúva e os seus filhos colheram frutos daquilo que foi semeado por aquele homem que já tinha morrido naquele momento. Após a sua morte, a sua família colheu frutos. A palavra de Deus mostra que o profeta Eliseu se dispôs a dar atenção à viúva. Além disso, se compadeceu do seu problema. O acerto de contas com os credores do seu falecido marido era algo muito grave. Imagine você, que você tem 2 filhos, e você está devendo ao banco, e o banco chega lá na sua casa, bate lá e fala assim: vim cobrar a dívida, e você diz: eu não tenho dinheiro para pagar, então eu vou levar o seu filho, a sua filha, e eles serão escravos. Você, puxa vida, o que é isso? E agora? Senta e chora, Muita gente vai fazer isso, senta e chora. O que eu vou fazer? Não tem solução. A moeda de pagamento seria os filhos daquela mulher, tomados como escravos.
Aquela mulher não tinha dinheiro para saldar a dívida deixada pelo marido, então o que lhe restava era dar os filhos como pagamento. Entretanto, o bom de tudo, aquela mulher era cristã? Não era cristã. Aquela mulher, ela cria em Deus. Ela ainda não era cristã porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Mas aquela mulher cria num Deus. Ela sabia que tinha uma outra solução, senão dar os seus filhos. Dar os seus filhos para ela não era uma solução, não era uma opção. Ela não se conformou com aquela solução sugerida por aqueles credores do marido dela. Aquilo não foi o que ela aprendeu. O marido deixou um legado, ele deixou um ensinamento para ela. Muita gente poderia até entregar os pontos, sentar, chorar, porque não vê solução, e isso acontece hoje, porque tem muita gente que não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo. Então a única solução é chorar, a única solução é entregar os pontos, mas nós temos um Deus que não deixa a gente entregar os pontos, Ele dá a solução para cada um de nós. Essa não era uma opção para aquela mulher, como eu já falei. Eu posso dizer isso porque a Bíblia nos relata que ela foi procurar um homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela foi procurar alguém que pudesse honrar o seu marido. Ora, se o marido deixou um legado, ele foi honrado, ele seria honrado. Eu me coloco no lugar daquela mulher e digo, o meu marido deixou amigos, o meu marido deixou algo de honra. Eu tenho certeza que as pessoas vão honrar o meu marido e não vão me deixar nesta situação difícil. Era uma sociedade muito diferente do que temos hoje. Era uma sociedade que a mulher não tinha voz, principalmente uma mulher viúva. A mulher viúva, ela era relegada a terceiro ou quarto plano. Ela já não tinha voz. Imagina ser um marido e os filhos pequenos. E ela foi procurar alguém, confiante de que ela tinha um crédito deixado pelo marido dela. Esse texto nos deixa algumas chaves. E o tema da minha mensagem hoje é os sinais da semeadura da honra na sua e na minha vida. Vamos ver algumas chaves, três pontos que eu separei para nós meditarmos nesta noite. A primeira delas é, quando semeamos a honra na nossa vida, é sinal de que estamos aprendendo a ser servos. É sinal de que estamos aprendendo a ser servos. Ser servo é um sinal da semeadura da honra na nossa vida. Lá em 2 Reis 4, no primeiro versículo, na parte B, diz assim, o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Aquela mulher falava com convicção do marido dela. Ela tinha certeza de 3 coisas sobre o marido dela, 3 características. Ele era servo, e ela disse isso. Ele era seu marido, ela tinha certeza. Lembra da samaritana? E o terceiro ponto que ela colocou para o profeta é que ele temia Deus. Eu pergunto para você, você teme ao Senhor? Você teme a Deus? A sua namorada, a sua mãe, as pessoas que vivem com você podem dar testemunho de você? Pode dar testemunho de mim sobre essas coisas? Eu sou um servo? Porque a convivência que nós temos tem que falar isso, tem que transmitir características, traços de caráter, para que quem está do nosso lado possa ser testemunha do que nós somos. As pessoas só podem falar sobre o nosso caráter quando elas vêm, quando nós estamos praticando essas ações
de caráter, que estão de acordo com a boa conduta de um servo e pessoa temente a Deus. Não adianta a gente vir para a igreja e, aqui é tudo bonzinho, né? A gente é bonzinho, a gente ora, ajoelha, né? Glória a Deus, mas aí chega ali fora, né, Daniel? Chega lá na sorveteria, aconteceu um caso essa semana muito legal, que nós fomos a uma sorveteria, uma pessoa que a gente não reconheceu, estava lá, e nós agimos como a gente age normalmente. Imagina se a gente agisse de forma diferente, patada, né, grosseiro. Então, é isso que a gente precisa, é ser igual em todo momento, se é aqui, se é lá fora, e aí a gente está plantando honra, a gente está semeando caráter, a gente está mostrando o que a gente é de verdade, porque é isso que a gente vai deixar como legado para o futuro, é isso que as pessoas vão lembrar da gente lá na frente. Aqui a gente está falando já de algo ao contrário do que eu usei na introdução, que são as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, em outros estados também, que são pessoas que não têm honra, são pessoas que não têm caráter, pessoas que não respeitam mais ninguém, mas nós precisamos fazer diferente, nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas leem, nós precisamos mostrar como crentes que somos diferentes, que somos pessoas de honra, porque Jesus foi um homem de honra, Jesus semeou isso na terra. Há uma frase que é muito famosa, que já foi dita aqui, inclusive, algumas vezes: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nas Forças Armadas a gente ouve muito isso, sobre liderança. Então nós precisamos ter ações para que as pessoas sejam arrastadas, não é só falar. Pessoas que praticam ações dentro da ética, certamente vão angariar seguidores honrosos. Isso pode ser para o bem e para o mal, mas nós somos crentes, nós queremos seguidores honrosos para o bem. Nossa vida precisa refletir Jesus Cristo. E há muito tempo atrás, certamente nós já ouvimos aqui aquela frase que é horrível. Como criança eu ouvia muito: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente tem que pegar essa frase e jogar no lixo, porque você tem que fazer o que eu faço e não o que eu digo. Isso é importante. Queridos, nós precisamos viver o que pregamos. Quando tomamos essa posição, é claro que a nossa vida vai mudar. Muda para melhor, pois queremos viver conforme Cristo viveu. Nós não vamos mais ser aquele velho homem, aquela velha mulher, sendo servos, sendo honrados, honrando ao Pai e honrando também ao nosso próximo. Hoje é dia dos namorados. Tem muita gente por aí que não está honrando a esposa em casa. Tem muita gente, a gente sabe disso. Tem muita gente por aí que não está honrando o pai, honrando a mãe, fazendo coisas que não deve. A desculpa é que tudo pode, não tem nada a ver, tudo é tranquilo, mas não é assim que a Bíblia ensina a gente, não é isso. A nossa vida tem que ser diferente, muito diferente. Precisamos demonstrar atitude de servo diante da nossa família, diante dos nossos discípulos e diante dos nossos mestres. Pior é que há discípulos que, mesmo andando com homens honrados, homens de Deus, e recebendo bons exemplos, por causa dos seus corações fechados para o ensino, acabam não absorvendo os ensinamentos do seu mestre. Veja só o caso de Geazi, aquele discípulo, né, de Eliseu, no caso lá de Naamã. Naamã era um grande comandante do exército da Síria, ele tinha muito conceito perante o seu senhor. A palavra de Deus diz que Naamã tinha lepra. E um dia uma menina capturada em Israel, levada para a Síria como escrava, disse que haveria solução para o caso de Naamã se ele fosse até o profeta Eliseu. O mesmo que a gente estava falando agorinha. Naamã soube o que a menina falou e foi procurar o profeta Eliseu. Naamã mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, embora ele
não quisesse, né? Mas isso é uma outra história. Ficou curado. E ele ofereceu presentes valiosos a Eliseu. Mas Eliseu disse: eu não quero nada seu, eu não quero o seu presente. Só que o esperto do Geazi, o que ele falou? Lá em 2 Reis 5, versículo 20, diz assim, ó: Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, que a versão fica igual aqui, voltando, né? Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Aí eu pulo para o 22 e diz, Geazi respondeu: sim, porque o Naamã perguntou: o que você quer, o que você vai fazer aqui? Ele disse: está tudo bem? Está tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Geazi mentiu, o seu mestre não mandou ele lá. Pulando um pouquinho para o 25, diz assim, ó: depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mentiu novamente, né? Ele tinha ido atrás. E por último, no 27, por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Olha só o esperto do Geazi, ele perdeu a bênção. Ele andava com o homem de Deus, mas ele não absorveu os exemplos. Ele tinha exemplo, mas ele não absorveu. Nós precisamos absorver os exemplos das pessoas com as quais nós andamos. Nós precisamos fazer isso, estar com o coração aberto, estar com os olhos abertos, os ouvidos abertos, porque nós precisamos aprender. Por que nós precisamos aprender? Porque lá em Mateus diz que você precisa ir fazer discípulo e ensinar aquilo que você aprende. Se você não aprender, como é que você vai ensinar? Então é mais um detalhe que a gente precisa prestar atenção na palavra de Deus. Nós precisamos nos equipar para que as tentações não nos tirem da presença de Deus. As tentações virão, mas se nós estivermos na presença de Deus, essas tentações não vão vencer a gente, porque nós vamos fugir dela. O esperto, o que ele vai fazer? Não, eu sou o cara, eu vou vencer as tentações, eu vou resistir. Não, fuja dela, é melhor. A palavra de Deus fala isso. Mesmo estando, só para reforçar, né, mesmo estando ao lado do profeta, Geazi não aprendeu nada sobre caráter. Caráter nós precisamos absorver. Caráter é muito importante na nossa vida. A pessoa sem caráter, ela mente. A pessoa sem caráter, ela faz coisas horríveis, porque ela só pensa nela. O que tem nos impedido, meus irmãos e minhas irmãs, de buscar mais a Deus, para que a gente tenha um caráter forte, para que nada venha nos atingir? O que tem nos atingido? Como estamos fazendo o nosso devocional? O nosso devocional é muito importante, precisamos fazer isso, precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus, porque é assim que nós vamos louvar o nosso Deus, estando na presença dEle. O segundo ponto que eu queria refletir com os irmãos e as irmãs é: quando semeamos a honra na nossa vida, as pessoas querem nos ajudar quando estamos necessitados, porque quando as pessoas veem na nossa vida algo que é diferente, todo mundo vai querer ajudar a gente, quando a gente estiver em dificuldade. Você quer ver um exemplo? Hoje nós temos uma oração online, das 7 da manhã às 7h30, às 7h40.
a gente ora por várias pessoas ali que estão doentes. São pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer que levante da cama. A gente ora também, obviamente, por pessoas que a gente nem conhece, mas a gente está ali para orar pelo servo de Deus. Mesmo aquelas pessoas que estão em pecado, a gente vai orar também. Pecado, assim, quanto mais, né? Aquele pecado que a pessoa não sai, porque eu quero que ela levante dali, eu quero que ela honre ao Deus que deu a cura a ela, porque primeiro a gente pede a cura da alma e a cura do corpo, porque a gente precisa se curar de tudo, a gente precisa louvar ao Senhor, voltar e agradecer a Deus. No versículo 2, Eliseu pergunta àquela mulher: como posso ajudá-la? Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Assim que a mulher contou a sua história a Eliseu, o profeta não pensou duas vezes e logo perguntou: como posso ajudá-la? Ele ficou compadecido daquela mulher. Mas será que foi só por causa dela? Não, porque ele reconheceu que o marido daquela mulher tinha muito crédito, ele era um homem honrado. Ele era um homem honrado. Então, quando a gente tem um amor por alguém, a gente se sente ainda mais impelido a ajudar. Se a gente ajuda até as pessoas que passam por nós e a gente não tem tanto relacionamento assim, que dirá aquela pessoa que faz uma grande diferença na nossa vida? Aquela pessoa que fala palavras doces para a gente, aquela pessoa que cumpre a sua palavra, sim, sim e não, não. Aquele homem, ele morreu, mas ele deixou um legado, ele deixou um grande crédito para a sua família. Não podemos deixar um rastro de lembranças ruins quando nós formos embora, porque tem uma coisa na nossa vida que ninguém tem dúvida, é que nós vamos morrer, e que morramos na presença do Senhor, amém? A gente tem que morrer na presença do Senhor. Eu quero morrer e quero viver eternamente com o meu Senhor e Salvador. Eu não quero viver eternamente afastado dEle. Não podemos deixar um rastro de lembranças ruins, falta de caráter, falta de honra e sentimentos ruins para a gente. Meu querido, minha querida, há tempo de nós pedirmos perdão e liberar perdão. Há tempo. Tem uma coisa também que não vai conosco. O pastor Felipe Freitas, ele escreveu um livro e cita nesse livro uma frase muito interessante. O título do livro é Um Caráter Maior que o Ministério. A frase é a seguinte: a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Então, o nosso caráter, ele vai ficar na memória das pessoas. A nossa honra, ela vai ficar na memória das pessoas. Ela vai ficar, ela não vai com a gente. A nossa vida aqui, ela é finita, não tem jeito, mas podemos deixar um legado de grande caráter, quando nos tornarmos pessoas honradas. A honra precisa estar em todos os lugares. Você sabia que na guerra também tem honra? As pessoas estão lá, um matando o outro, né? Mas lá tem honra, lá tem uma norma que não pode ser burlada. Por exemplo, a Convenção de Genebra, ela diz que precisamos proteger os feridos e doentes em campos de batalha, tem que estabelecer a Cruz Vermelha ela pode ir a todos os lugares, e proíbe também maus tratos a prisioneiros de guerra. Isso é honra. O soldado que transgredir isso aqui, ele vai estar aos pés de um tribunal, porque faltou nele honra, até na guerra, quando nós estamos matando um ao outro, defendendo o nosso país. Como estamos nos comportando na nossa vida? Como estamos? Como estamos honrando as pessoas? Estamos honrando as nossas esposas? Estamos honrando os nossos filhos? Estamos honrando os nossos discipuladores, os nossos discípulos, o nosso pastor? A nossa família pastoral? Estamos honrando? Estamos honrando os líderes de ministério?
Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar que honra é algo muito importante na nossa vida. Se Deus te chamar amanhã, se amanhã for teu último dia, a sua família pode contar com pessoas que, diante de tudo que você foi, ela será ajudada? Será? Espero que sim. O que temos semeado para o futuro? E o que deixaremos para a nossa família? O que deixaremos para os nossos amigos? E eu não estou falando de coisas materiais, não. Coisa material, tem uma coisa que é muito interessante: caixão não tem gaveta. E essa semana eu ouvi uma frase muito interessante, né? Rockefeller foi um dos caras mais ricos do mundo. E lá no velório dele, alguém perguntou ao advogado, o que ele deixou? O que Rockefeller deixou? E aí o advogado de pronto falou assim: ele deixou tudo. Ele não pôde levar nada, ele deixou tudo aí. Então a gente não leva nada dessa vida, mas a gente tem que lembrar que a gente deixa muita coisa: os bens e o nosso nome, a nossa honra, o nosso caráter. É isso que a gente precisa pensar. A terceira e última verdade que a gente pode refletir nessa palavra é que quando semeamos a honra na nossa vida, um dos sinais é que prestamos conta das nossas ações. Aquela mulher, ela fechou a sua porta, ela derramou o azeite, ela encheu vários vasilhames, a palavra de Deus não fala quantos litros ela conseguiu milagrosamente multiplicar ali. Mas tem uma coisa que ela fez: ela foi lá no profeta e foi prestar contas com ele. Talvez ela tenha chegado lá e falou: Eliseu, eu consegui encher. Primeiro, muito obrigado, né? Que bom que você me ajudou. Mas eu enchi lá 100 mil litros de azeite. Ele falou: muito bom, muito bem. E aí o que aconteceu? Ela contou tudo para o homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Acabou o problema. Os filhos não serão mais escravos. Olha o resultado da honra daquele marido, porque os amigos puderam ajudar. Um milagre aconteceu na vida daquela mulher. Um milagre aconteceu naquela família. Glória a Deus por isso, porque ela pôde ver a glória de Deus na sua própria vida. Aquela mulher, após encher todas as vasilhas que tomou emprestado dos seus vizinhos, voltou e foi contar tudo o que tinha acontecido ao profeta. Além disso, ela foi receber mais instruções. Ela poderia vender tudo, pegar, já era dela. Ela não precisava voltar, ela pegava tudo e vendia. Ficou rica, talvez, e ela poderia também fazer mais uma coisa: se ela não tivesse caráter, ela poderia tentar dar um golpe nos devedores. Não é isso que muita gente faz? Tem muita gente que deve. Eu também já devia banco, mas graças a Deus eu paguei. Mas tem gente que está devendo, compra um monte de coisa, a dívida que rola, depois eu pago. Isso é honra, gente. Se você se comprometeu a pagar, pague. Pague. Não fica devendo. Eu não estou falando só de dinheiro, não, é palavra. Às vezes é uma palavra. Às vezes a gente empenha uma palavra com uma mulher de que vai casar com ela, e a gente começa a fazer coisa errada, e a mulher também. Às vezes a gente promete alguma coisa ao nosso filho, mas deixa para lá, esquece, ou finge que esquece. Uma palavra empenhada, ela precisa ser cumprida. Mas aquela mulher não fez isso. Aquela mulher, ela foi prestar contas. Eu diria até aqui o seguinte, que a pessoa de caráter, ela teme a Deus e ela tem medo. Ela tem medo da mão pesada do Senhor, porque o Senhor é justo. O Senhor, Ele é justo, não se brinca com o Senhor. Se você fez um voto, cumpra esse voto, porque a volta pode ser triste.
A nossa vida é um sopro, meus irmãos. A nossa vida é um sopro. Acho que todos nós aqui sabemos o que aconteceu em 2016, em novembro. Um avião de um time de futebol de Chapecó, ele se chocou no alto de uma montanha, e ali sobreviveram 6 pessoas. E a gente pergunta, por quê? Eles também fizeram essa pergunta, por que eu sobrevivi? 3 desses eram atletas do Chapecoense. Eles tinham acabado de ganhar um campeonato, e eles estavam voltando. Foi uma sucessão de erros ali. Mas o fato é o seguinte, gente, que um daqueles sobreviventes, ele teve a responsabilidade de pagar essa dívida com Deus. Sabe o que aconteceu? Eles caíram, muita gente morreu, 77 pessoas estavam dentro daquele avião, 71 delas morreram, só 6 restaram. Eu tenho uma ilustração que diz o seguinte: quando a gente tem um livramento, Deus fala para a gente assim, olha, a sua vida acabou, tá? A sua pista de pouso ou de decolagem acabou aqui, mas eu vou fazer um negócio com você. Eu vou te emprestar uns anos de vida, eu vou te dar alguns anos de vida, aí você faz o que você quiser, a sua consciência é que vai dizer o que você vai fazer. Tem um zagueiro que foi um dos sobreviventes, o nome dele é Neto. Alguém já viu a entrevista, a pregação desse homem? Esse homem é uma pessoa que está valorizando o tempo emprestado de Deus, o tempo de vida que Deus deu para ele. Esse homem, ele prega sobre tudo aquilo que ele passou, Uma parte da pregação ou da palestra dele, dependendo da situação, ele faz uma palestra, se for numa igreja, ele faz uma pregação, mas o fato é que ele conta o seguinte, ele diz assim, que ele orou quando estava no avião ainda caindo, e abre aspas, ele diz, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, vou falar de tudo que existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda, ele não pediu para ele não, nos ajuda, se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro que você é vivo e é real, fecha aspas. Ele está vivo, ele está honrando a Deus, ele não joga mais bola, porque não deu, ele se quebrou todo, mas Neto presta contas a Deus. Ele poderia viver a vida dele, os outros eu não sei, eu também não corri atrás para pesquisar, eu não sei o que aconteceu, como está a vida das outras pessoas, eu só quis pegar a vida do Neto para a gente falar. Ele presta contas, ele volta à presença do Senhor para dizer, eu quero ser um homem honrado, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor quer que eu faça. E ali, Neto semeia várias coisas, e uma delas é honra, pelo exemplo que ele dá um grande exemplo de uma pessoa honrada, que paga as suas contas. Meu querido, quantas vezes nós temos recebido livramentos? Quantas vezes a gente saiu de um local, que logo depois aconteceu uma grande tragédia? Quantas vezes a gente se atrasou para um compromisso e a gente observou que aconteceu um acidente? Quantas vezes? Muitas vezes. A gente precisa olhar para essas coisas e lembrar que Deus está dando um tempo a mais para a gente, e esse tempo não é nosso. Quando vai ser isso? Eu não sei quantas são as vezes, mas o importante é o seguinte, que eu quero viver a minha vida entendendo que o tempo que eu tenho de vida é emprestado, porque assim eu vou ter a consciência
de que eu devo muito, muito, muito a Deus, e eu tenho que pagar a Ele essa conta. E como é que eu vou pagar? Eu vou pagar essa conta levando mais pessoas a Jesus. Eu preciso levar pessoas a Jesus. Eu preciso fazer com que a minha vida melhore a cada vez mais, a cada dia. Eu preciso ser um exemplo para os meus filhos. Eu preciso dar orgulho à minha esposa. Eu preciso honrar a minha esposa. Eu preciso honrar a minha sogra. Eu preciso honrar os meus amigos, os meus discípulos. Eu preciso fazer isso. Eu queria fazer uma provocação. Aquela palavra, 2 Reis 4, o primeiro versículo que nós lemos aqui, eu queria fazer uma pergunta a você. Eu quero ler o primeiro versículo que diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade de profetas suplicou a Eliseu, o teu servo, o meu marido. E aí, eu posso dizer, o Natan, o meu marido Natan, o meu marido André, o meu marido o Marcos, o meu marido Roberto, aquela mulher, a sua mulher, ela pode falar isso? Eu queria que você pensasse sobre isso. Se eu posso ler essa palavra e colocar o meu nome ali no lugar, porque a palavra de Deus não fala o nome daquele homem. Eu posso colocar o meu nome aqui, a Ana falando, o teu servo, o meu marido Venâncio, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Eu quero que ela possa colocar o meu nome ali. Eu quero que ela possa colocar o meu nome com muita certeza. Você tem semeado esse princípio na sua casa, no seu trabalho, junto aos seus amigos? Eu adoro o culto da resposta, gosto muito. Sabe por quê? O Douglas me ensinou isso, eu sempre falo isso aqui. O culto da resposta é para a gente vir com uma pergunta, para Deus responder. É por isso que eu gosto do culto da resposta. Deus falou com você? Eu espero que sim. Eu e você queremos semear honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. E eu tenho certeza que você também pensa assim. E quando isso acontece, a gente vai aprender a ser servo. A gente vai aprender que pessoas querem nos ajudar por causa do nosso exemplo e porque nós prestamos contas das nossas ações.